Nós já estudamos 3 trechinhos separados da carta, e agora eu gostaria de compartilhar com os irmãos o início da carta, capítulo 1, desde o versículo 1 até o versículo 11. Aqui Paulo fala da gratidão e súplicas aos filipenses, fala de uma oração que Paulo faz a favor da igreja de Filipos. Vamos ler o trechinho. Filipenses, capítulo 1, de 1 a 11, diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Graça e paz a vós outros da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda a percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Vamos orar? Pai, pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, estamos mais uma vez reunidos em Teu nome. Pela Tua graça, estamos diante da Tua palavra mais uma vez. Pela Tua graça, temos a Tua palavra e o Teu Santo Espírito que conduz a igreja. E pela Tua graça, pedimos, Pai, que o Senhor nos edifique nessa noite, na verdade. E a Tua palavra é a verdade. Por favor, Senhor, fala aos nossos corações, livra-nos de toda distração. Coloca, Senhor, o nosso foco na Tua palavra. Por favor, pedimos isso a Ti e confiamos no ministério e na colaboração do Teu Santo Espírito. Reconhecemos pela graça que temos a mente de Cristo. Por isso, queremos ouvir somente as palavras de Cristo. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Irmãos, como nós já falamos em algumas outras oportunidades a respeito da igreja de Filipos, Paulo escreveu essa carta para os filipenses quando ele estava preso em Roma na primeira vez. Ele foi preso 2 vezes em Roma. A última ele não saiu da cadeia e ele foi martirizado. Mataram Paulo na segunda prisão em Roma. Nessa primeira vez, ao longo da carta, se Deus permitir, a gente vai estudar e avançar mais em alguns capítulos, a gente vai ver que Paulo expressa uma expectativa de poder ver os filipenses. Então, isso mostra que foi uma prisão que Paulo, com essa expectativa, mostra que era uma prisão temporária. E ele estava ali nessa expectativa de sair da cadeia. Então, foi a primeira prisão onde ele escreveu essa carta. Agora, entre a fundação da igreja de Filipos, vocês se lembram que nós compartilhamos o capítulo 16 de Atos, falando sobre ali as primeiras conversões, né, na cidade de Filipos. Paulo não queria ir para Filipos. Ele não tinha em seu itinerário, em seu projeto de evangelização, ele não estava seguindo para Filipos. Se você pega o mapa, o alvo de Paulo era ir para a Ásia. Ele estava subindo das regiões de onde ele estava reunindo, ele estava subindo, e no mapa ele tinha o alvo de ir para a direita, que era a Ásia. E ali ele começa a falar no começo do capítulo 16 de Atos, que as portas se fecharam de todas as maneiras para ele. O que é que aconteceu? Uma noite ele teve uma revelação, onde ele viu em visão, obrigado, irmão, ele viu um varão em visão, falando com ele, um varão macedônio, falando com ele, vem e ajuda-nos, precisamos de ajuda.
Então, nessa visão, ele entendeu que o Senhor estava falando com ele para ele ir para a esquerda. Quer dizer, ele tinha um itinerário para a direita. Mudou todo o plano de Paulo. O plano de Paulo era furado, o plano de Deus não. Ele levou o apóstolo para a Macedônia. E a primeira cidade ali na região da Europa, no início ali da Europa, na região da Macedônia, era Filipos. E ele ali se estabeleceu por um período. O que aconteceu? Naqueles primeiros dias ele estava indo para um lugar, não tinha sinagoga ali, porque tinham poucos judeus naquela cidade. E ele se reuniu em um lugar chamado lugar de oração. Era próximo a um rio. E ali, a primeira pessoa que ouviu algumas palavras de Paulo evangelizando foi uma mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura. E foi a primeira conversão em Filipos. Ela não era de lá, ela era asiática, mas estava morando em Filipos, era comerciante, muito rica. Ela vendia púrpura. E ali foi a primeira conversão. Depois disso, ele, passando pelas ruas, ele e Silas, eles foram interceptados por uma jovem que era possessa de um espírito adivinhador. O que aconteceu? Aquela mulher começou a incomodá-los, dizendo: vocês são servos do Deus Altíssimo. E o que Paulo fez? Ele expulsou o demônio. Só que aquele demônio era o ganha-pão de alguns donos daquela moça. Ela era escrava. E aí, quando aqueles homens descobriram que o ganha-pão deles foi por água abaixo, eles pegaram Paulo e prenderam Paulo, mandaram Paulo para a prisão. Não sem muitas bofetadas. Mandaram ele para a prisão. Paulo e Silas foram presos. O que aconteceu ali? Aconteceu uma grande movimentação de Deus. Enquanto Paulo e Silas oravam e cantavam dentro da prisão, depois de apanhar, estando preso, e provavelmente eles iam ser mortos, o que aconteceu? Tremeu tudo aquilo, e aconteceu algo sobrenatural. As portas se abriram, e houve ali, mais do que as portas das celas abertas, o coração do carcereiro se abriu para o Evangelho, e ele se converteu ao Senhor, e não só ele, mas toda a sua família. Então, segunda conversão. E ali então, depois que aconteceu tudo aquilo, as autoridades expulsam Paulo da cidade, mas eles, antes de saírem, ele e Silas, eles se hospedam na casa de Lídia, que ela havia dito no início: se eu sou digna de que vocês fiquem na minha casa, fiquem por um tempo. Eles foram presos, e depois que eles foram soltos, então eles se dirigiram à casa de Lídia, onde iniciou a igreja local. Provavelmente a casa de Lídia foi o primeiro local de reuniões daquela igreja dos filipenses. Entre esses acontecimentos e a carta que Paulo escreveu agora, que nós vamos estudar, passaram-se aproximadamente 10 anos. Então a igreja já estava madura, digamos assim. Ela já tinha crescido em número e em espiritualidade, ou seja, já tinha crescido na graça de Deus, no Evangelho. E as provas são bastante evidentes. Paulo usa até essa igreja, junto com outras igrejas, chamadas igrejas da Macedônia, para serem modelos para outras igrejas da Acaia, como Corinto, por exemplo. Paulo menciona, dentre Filipos e outras cidades dali da Macedônia, que eles eram modelos na contribuição e na participação na expansão do Evangelho. Então é interessante que essa igreja, no coração de Paulo, ocupava um lugar muito especial. Aqui é uma carta entre amigos. Eles tinham um relacionamento bastante gostoso, bastante amistoso. Paulo trazia essa igreja no coração de uma maneira muito especial. Não que ele não amasse as outras igrejas, mas essa de forma especial era especial no coração de Paulo. Essa era, digamos assim, a igreja mais amiga e mais presente nas horas difíceis na vida de Paulo. E então Paulo escreve essa carta. É lógico que Paulo não perde tempo, mas essa carta também tem doutrina, essa carta também tem exortações, essa carta também aponta erros e aponta soluções para os erros. Paulo não perdia tempo, não só para escrever uma cartinha simples para amigos que não havia edificação nenhuma. Por isso que essa carta é tão importante para nós hoje, né? Mas ela tem uma conotação especial de amizade, né? De amor íntimo entre o apóstolo e a igreja de Filipos, né?
No versículo 1, irmãos, a gente vê que Paulo já começa a carta mostrando quem é que escreveu, ele e Timóteo. Por que ele menciona Timóteo? Paulo é muito sábio. Timóteo também era conhecido daquela igreja, porque lá no capítulo 16 de Atos você também vê que Paulo e Timóteo estavam juntos nessa viagem missionária. Não só Silas, mas também Timóteo estava junto com Paulo. E Paulo era conhecido da igreja de Filipos. Então ele menciona: irmãos, eu e o amado irmão Timóteo, que vocês conhecem bem, escrevemos essa carta. Ou seja, essa carta tem conteúdo de quem conhece vocês, de quem ama vocês, de quem participou desde o início da fundação dessa igreja. Então é isso que Paulo escreve aqui, Paulo e Timóteo. Agora, interessante que ele menciona a palavra servos. Por que Paulo não colocou apóstolos? Bom, em primeiro lugar, porque Timóteo não era apóstolo. É óbvio. Mas também, ele não colocou apóstolos, porque ele não precisava defender sua autoridade apostólica em Filipos. A igreja de Filipos era uma igreja que reconhecia plenamente a autoridade apostólica de Paulo. Era uma igreja que não lhe deu trabalho nesse sentido, como Coríntios, por exemplo. A igreja dos Coríntios, eles questionaram a autoridade apostólica de Paulo, tanto que Paulo é obrigado a escrever 2 cartas, e nas 2 ele menciona alguma coisa a respeito disso. Ele é obrigado ele não está defendendo a sua própria posição, mas ele está tentando salvar os coríntios de uma visão incorreta a respeito daquilo que Deus fez na vida de homens que foram levantados por Deus para o auxílio das igrejas. E quem não reconhece a autoridade do líder, a igreja que não reconhece a autoridade do líder que de fato é levantado por Deus, ela corre sério risco. E por isso Paulo, então, defende a sua autoridade para o bem dos coríntios. Aqui ele não precisava fazer isso, então ele escreve simplesmente servo. Nós somos servos de Cristo Jesus. A palavra servos, em poucas igrejas, na verdade, Paulo se apresenta apenas como servo ou escravo de Cristo, e não como apóstolo. Eu já falei o motivo principal aqui, né? Os filipenses, além de reconhecer a autoridade apostólica de Paulo, eles apoiavam e sustentavam o seu apostolado. Paulo chega a escrever no fim dessa carta que essa igreja foi uma das que mais participou com ele no dar e receber. Ou seja, colocaram a mão no bolso para sustentar o apostolado, o ministério de Paulo. Então era uma igreja bastante participativa, né? Era uma igreja que cooperava, e nós vamos estudar daqui a pouquinho, nós vamos chegar no versículo que ele fala aqui no capítulo 1, que eles eram cooperadores com Paulo, né? E seus companheiros. Servos de Cristo Jesus, ele mostra, além de servos, são servos, mas de quem? Servos de Cristo Jesus. Ele é escravo. É interessante que ele se coloca na situação de escravo. Aqui a palavra servo não é somente funcionário, mas ele se coloca numa posição de escravo, ou seja, ele é propriedade de Cristo Jesus. Ele não tem liberdade fora de seu Senhor para fazer qualquer coisa. É isso que Paulo se refere aqui quando ele fala de servo. Ou seja, ele está plenamente, totalmente submisso a Cristo Jesus, o seu Senhor. E ele, mais para frente, ele vai falar, nós não vamos ver hoje, mas ele fala: por quem eu considerei tudo como perda, pelo privilégio, pela grandeza de ganhar a Cristo Jesus. Então, ele servia a Cristo Jesus. E ele mostra que ele deve, como servo ou escravo, ele deve obediência absoluta a Cristo Jesus. É isso que ele está falando aqui. Ou seja, eu estou escrevendo essa carta por causa de Cristo Jesus e de vocês. Eu estou escrevendo em submissão ao Espírito de Cristo Jesus, de quem eu sou servo, eu sou escravo. É isso que Paulo está falando. Ser servo de Cristo também é a maior honra de um homem. Vocês imaginem, por exemplo, hoje quando a gente escreve uma carta, geralmente, as cartas nós escrevemos, ou os comunicados, os memorandos, né? Na maioria das vezes, não em todas, né? Mas a gente escreve o conteúdo e a gente se apresenta no fim da carta. Mais ou menos, geralmente é assim que se faz hoje, né? Onde você assina no fim da carta. Lá eles se apresentavam no início da carta. E ele coloca como servo.
A gente fica pensando, mas anunciar como escravo, parece que rebaixou Paulo, né? Mas não, ele tinha no coração um sentimento bastante humilde e de forma bastante também grata a Deus por ser servo de Cristo Jesus. Então, servo aqui, para ele, tanto faz colocar como apóstolo, como servo, era a mesma coisa, porque a honra de ser servo de Cristo Jesus é a maior honra que um homem pode ter na terra. Ser escravo do amor de Cristo é uma honra que não tem tamanho. E é isso que Paulo está querendo dizer aqui. Para ele está querendo dizer assim: eu tenho a honra de escrever para vocês, irmãos, como servo de Cristo Jesus. É isso que Paulo quer dizer. O que mais ele fala? Ele fala então que os remetentes da carta são Paulo e Timóteo, dois, né, que escreveram juntos a carta. Na verdade, o conteúdo foi ditado por Paulo, né, e Timóteo talvez elaborou, escreveu alguma coisa, ou participou em alguma coisa, né, mas a carta é de Paulo, por isso ela também está incluída nas cartas que chamam-se cartas paulinas, né, ou elaboradas por Paulo, o apóstolo Paulo. Agora, os destinatários, no versículo 1 ainda, a gente vê quem eram os destinatários dessa carta. Para quem que Paulo mandou essa carta? Essa carta ele mandou para todos os santos, inclusive bispos e diáconos. Não porque bispos e diáconos não eram santos, né? Bispo aqui são os dois ofícios e únicos ofícios de uma igreja local. Os dois ofícios de uma igreja local são simplesmente bispos, que significam presbíteros, e diáconos. São os dois ofícios de uma igreja. E ele escreve: eu escrevo a todos os santos, inclusive bispos e diáconos. Então Paulo demonstra uma coisa bastante importante aqui. Vejam que desde o início Paulo, com muita sabedoria, isso nos ajuda a gente a entender, em cada palavra que Paulo menciona, existe um ensinamento. Por exemplo, ele diz que todos os santos, inclusive bispos e diáconos, Paulo está querendo dizer o seguinte, que ele demonstra logo no início da sua carta que todos têm o mesmo valor na igreja. Todos têm o mesmo valor na igreja, para Deus, para os apóstolos, para os líderes, para quem quer que seja. Todos são iguais. Na igreja de Jesus Cristo não há hierarquia. É diferente do quartel. Aqui não há hierarquia. Ninguém é maior que ninguém. Ninguém manda mais que ninguém. Jesus Cristo é o único cabeça da igreja. Ele é o único Senhor da igreja. E ele mostra então que os seus destinatários, ele mostra então que não há preferidos, não há lugar para presunção. Paulo se dirige primeiro aos liderados e depois aos líderes. Porque para ele não é a igreja que vive em função da liderança, mas é a liderança que existe por causa dos membros da igreja. E não há hierarquia na igreja de Deus, como eu já falei. Se nós pegarmos a carta que ele escreve a Tito, capítulo 1, versículo 5, se eu não me engano, vou até dar um pulinho lá. Tito, capítulo 1, versículo 5. É interessante que Paulo, quando escreve essa carta a Tito, só para a gente fazer aqui um apanhado, para a gente confirmar isso que nós estamos falando. Quando Paulo escreveu a Tito, o objetivo de ele escrever a carta a Tito é que te deixei em Creta, para que... Creta era uma região, viu, irmãos? Creta não era uma cidade, era uma região que era composta de várias cidades. E ele escreve assim: por essa causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituístes presbíteros, conforme te prescrevi. Aí ele vai dizer as qualificações dos presbíteros. O que é que nós aprendemos aqui com esse versículo? Aprendemos o seguinte: enquanto Paulo não enviou Tito a Creta, não tinha liderança, mas tinha igreja. Igreja já existia, independente de líder. Não tinha presbítero, não tinha diácono, mas tinha igreja. A igreja é mais importante do que liderança. É interessante isso aqui. Nós estudamos terça-feira com os homens. É bastante interessante esse texto. Nós podemos ver que a igreja não depende da liderança. Isso é muito importante, irmãos. Então ele coloca aqui aos santos e aos bispos e diáconos.
que estão em Filipos. Agora, ele fala que eles estão em Cristo Jesus, mas também vivem em Filipos. Vocês observaram? Qual era o endereço? Para onde que o carteiro leva a carta? Espera aí, Paulo, explica direito. Eu mando para Cristo Jesus ou eu mando para Filipos? Ele diz que vocês estão em Cristo Jesus e vocês também estão em Filipos. Interessante isso, né? Nos mostra também que a igreja está de uma forma... os destinatários pertencem ao reino espiritual e celestial, como também ao reino terreno. Em Cristo é o endereço permanente da igreja. Em Filipos é o endereço temporário e variável. Não quer dizer que aquele que nasceu em Filipos, que foi batizado em Filipos e vai morrer em Filipos. Nem sempre acontece isso, né? Mas todos os que nasceram em Cristo Jesus vão viver eternamente em Cristo Jesus. É isso que ele quer dizer. Isso nos ajuda a gente a entender. Por quê? Parece só que são palavrinhas, né? Tipo assim, poesia de Paulo. Negativo. Paulo quer dizer o seguinte: vocês estão em Cristo Jesus, há plena segurança em Cristo Jesus. Porém, vocês estão ainda em Filipos. Vivam, batalhem pela fé que vocês têm. O que significa? Significa que pela soberania de Deus, a igreja está vitoriosa. Ela chama-se igreja triunfante. Ela já é triunfante. Ela é vitoriosa. Está em Cristo Jesus. Inegável. Ninguém rouba nenhuma ovelha das mãos do Senhor Jesus Cristo. Porém, ela está em Filipos. O que significa? Tem que batalhar muito para permanecer. Para ser firme. Para continuar nos caminhos do Senhor. Requer responsabilidade humana. Não estão de braços cruzados, esperando a volta do Senhor. Não preciso mais ler a Bíblia, não preciso mais congregar, não preciso mais orar, não preciso mais crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus, não preciso mais pedir perdão, nem dar perdão, não preciso mais viver em santidade, é tudo agora oba-oba, porque eu estou em Cristo Jesus e está tudo certo. E agora vai ser um mar de rosas. Negativo. A igreja é triunfante, mas ela também é militante. O que significa? Ela luta, ela milita, ela batalha para permanecer na fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. É isso que Paulo quer dizer. Vocês estão ainda em Filipos e precisa muito trabalho, precisa muita oração. É isso que Paulo quer dizer aqui. Continuando, ele diz no versículo 2, ele faz uma bênção aqui, mas na verdade não é Paulo que faz a bênção, né? É a mesma coisa quando a gente, às vezes ainda, nós mais antigos, né, tinham aquela mania, né, de chegar nos mais velhos e chegar assim: pai, bença pai. E o que o pai respondia? Pois é, ele está certinho. Ele não tem bênção nenhuma para dar para nós. É Deus que te abençoe, né? E aqui é o que Paulo está falando assim: graça e paz a vós outros da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Agora, Paulo saúda ali os Filipos com as bênçãos que são de Deus, na verdade, são bênçãos divinas, né? E ele faz um combo. Quais são as bênçãos? Parece que ele só desejava graça e paz para Filipos. Ora, não só mais nada, é um combo. É um combo completo, né? É um pacote. Nessas duas bênçãos, e são todas as bênçãos que nós, como crentes em Cristo Jesus, temos em Cristo Jesus. Graça foi de tudo que Deus nos concedeu graciosamente em Cristo Jesus. E foi pela graça, não foi por obras. Lembram-se? Fomos salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então a graça é isso. E ele mostra também, e fala desse favor imerecido, quando fala-se de graça, né? Que é o amor e perdão que nós recebemos em Jesus Cristo gratuitamente, incondicionalmente e merecidamente. E paz, fala que nós temos paz com Deus. Paz não é só ausência de problemas, mas é fruto da reconciliação com Deus e da parte de Deus, exclusivamente para quem? Para o povo eleito. Nós cantamos agora há pouco, né? Somos raça eleita. Só tem paz com Deus os eleitos de Deus. E a paz com Deus é tudo que nós precisamos, não é mesmo? Porque o que Paulo fala em Romanos capítulo 8? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ou seja, se eu tenho paz com Deus, o meu Senhor,
quem que vai intentar acusação contra mim? Quem que vai poder me derrotar? Isso é bonito, isso é confortante, né? E é isso que Paulo fala, é um combo, perceberam? Está tudo ali, né? Graça e paz, é o que ele mostra aqui no versículo 2. Agora, versículos 3 a 5, agora Paulo demonstra gratidão a Deus pelos irmãos filipenses, como também alegria por eles, que motivava as suas orações. Ele começa a falar agora aqui, no versículo 3, que ele primeiramente dá graças a Deus por tudo que recorda dos filipenses. E ele diz no versículo 4, fazendo sempre com alegria, súplicas por todos vós em todas as minhas orações. E qual era a motivação de tudo isso? Versículo 5, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Embora Paulo dissesse aos filipenses que vocês fizeram bem em cooperar comigo, participar comigo das minhas necessidades, na verdade Paulo estava querendo dizer o seguinte, vocês fizeram bem em participar e cooperarem na proliferação do Evangelho. Não é por causa de um homem que os filipenses fizeram isso. Não propriamente por causa de Paulo. Esse tinha um motivo muito maior, que era a expansão do reino de Deus. Esse é o motivo principal da igreja. E Paulo se alegrava com isso. Pela vossa cooperação no Evangelho. Esse é o alvo maior. Paulo tinha alegria. Essa alegria, aliás, a carta de Filipenses é a carta que Paulo... O assunto principal da carta aos Filipenses é alegria. Paulo fala muito da alegria. Nós já estudamos alguns dias atrás, quando ele fala, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos, não é? Capítulo 4. E outras passagens, ele fala muito sobre, vós sois minha alegria. Se não me engano é 4, versículo 1. Ele mostra ali, 4, versículo 1. Exatamente. Vós, minha alegria e coroa, sim, amados. Né? E ele fala que a igreja era a sua alegria, a sua coroa, né? O seu presente de Deus. Então Paulo tinha uma gratidão muito grande por aquela igreja. Tudo isso motivava as orações de Paulo. O que motivava a gratidão e a alegria de Paulo por eles era essa cooperação. Essa cooperação, no original grego, a palavra é koinonia. Vocês se lembram bem do que significa a palavra koinonia, né? Muitos irmãos conhecem, né? O que é que significa a palavra koinonia? Significa comunhão. Pela vossa comunhão no Evangelho. Pela vossa comunhão. E o que quer dizer comunhão? Quer dizer uma participação ativa. Eles perceberam as necessidades que Paulo tinha para propagar o Evangelho e eles se deram. O que eles dizem? O que Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 8, de 1 a 5? Ele fala que as igrejas da Macedônia, ele fala aos coríntios, as igrejas da Macedônia estão dando exemplo. Né? Vejam o exemplo deles, porque a graça que Deus concedeu a eles, porque em meio de tanta luta, tanta tribulação e tanta escassez, eles pediram com muitos rogos a graça de participar da assistência aos santos. Né? E Paulo se alegrava com as igrejas da Macedônia, dentre elas Filipos, essa igreja que nós estamos estudando hoje. Porque eles tinham essa participação ativa. Eles botaram o seu coração em primeiro lugar, para Deus, e depois para os irmãos. Vocês lembram do versículo 5? Se deram primeiramente ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. Pela vontade de Deus. Eles se deram para a igreja, para o ministério, né, do Evangelho. Então, koinonia é isso, irmãos, seria essa palavra, essa cooperação, né, que eles tiveram desde o primeiro dia. Aí ele diz que é desde o primeiro dia até agora. O que quer dizer isso? Que eles não pararam, eles foram constantes. Eles foram permanentes, apesar daquilo que Paulo menciona, capítulo 8 de 2 Coríntios, nos primeiros versículos. Ele menciona que essas igrejas passavam por tremendas tribulações, por muita escassez, por muitas dificuldades e lutas. Mesmo assim,
eles foram cooperadores ativos. Importante nós entendermos isso, né? Que coisa linda, a gente vê uma igreja bastante pequena, não sabemos ali o número de pessoas, mas pelo menos tinham suas limitações por causa das perseguições, das lutas, e também não era uma igreja de muito poder aquisitivo, ou de muito caixa, digamos assim. Não tinha muitos recursos, mas o que eles tinham, eles queriam participar. Então, era um coração bastante voltado para o reino de Deus, né? E isso alegrava Paulo, porque eles tiveram toda essa comunhão. Então, vocês se lembram que eu falei, né? Desde o início, aquela luta, ele foi preso, ele foi espancado, aconteceu tudo aquilo no cárcere, ele foi libertado, e ali foi para a casa de Lídia, e tudo ali começou a igreja. E a partir dali, que foram os primeiros dias, ou o primeiro dia, até o dia que Paulo escreveu a carta dele, eles não deixaram de contribuir com Paulo. Foram cooperadores, fiéis, constantes, permanentes. Estavam sempre presentes na luta de Paulo, junto com Paulo. Então eles eram cooperadores. Versículo 6, aí eu acho que nós podemos entender aqui que Paulo expressa com muita alegria a certeza de que aquele que começou em vós boa obra, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. E por que Paulo tinha essa plena convicção? Por causa dos frutos. Por causa dos frutos. Ele não podia dizer, eu não tenho muita certeza, né? Mas eu acho que aquele que começou... Não, ele tinha plena certeza. Como é que ele tem plena certeza? Por exemplo, como é que você tem plena certeza que existem muitas árvores que são bastante semelhantes na folha, no tamanho do pé daquela árvore, e tem bastante semelhanças. Mas você só vai ter certeza se ela é, por exemplo, laranja ou lima, ou limão, por exemplo, né? Se você vê o fruto. E Paulo tinha certeza de que eles eram eleitos, e que aquele que começou boa obra ia completar, por causa dos frutos. Ele conhecia, ele viu os frutos. Então ele tinha convicção daquilo que ele estava falando. Que aquele que começou ia terminar. Quem é? Deus começou essa obra em vocês. Então não tenho dúvida de que Deus também vai terminar. É interessante que, irmãos, aqui o plano, o projeto, a obra é de Deus, neles, na igreja. Então, ele cria piamente que Deus, ou seja, aquele que começou, ele iria terminar. Deus não é como nós, que nós começamos às vezes um projeto e não vamos até o fim. Às vezes você vê um vislumbre de uma coisa que você quer fazer e fala assim, não, vou botar minha cabeça, vou mergulhar de cabeça nesse projeto, porque ele vai dar certo. Você começa a trabalhar naquilo, começa a estudar aquilo, começa a botar mãos à obra e de repente as coisas começam a mudar e aquilo que você planejou já não é mais aquilo, e aquilo que você tinha convicção que você ia ganhar muito dinheiro com aquilo, você fala assim, melhor parar antes que eu tenha mais prejuízo. Não acontece conosco? Projetos humanos. Projeto de Deus não é assim. Aquele que começa vai até o fim. Deus não desiste de nenhum dos seus projetos. E o projeto da igreja é vitorioso, porque ele prometeu que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja, porque ela está posta sobre os apóstolos, não é mesmo? Sobre os apóstolos. Não. Ela está posta sobre Jesus Cristo, a rocha, a pedra angular. Essa sim, não tem nenhuma variação. Graças a Deus por isso. Então, ele estava plenamente certo, que Deus que começa, ele fecha a conta. Deus não para na metade. Isso é bastante importante a gente entender, que ele começou o plano na igreja. Você hoje não está vendo frutos. Você hoje não está vendo nada, talvez. Pode ser que as névoas das tribulações nos levem a gente a não ter nenhuma luz no fim do túnel. Mas tem. Porque a igreja é do Senhor. E ele começou esse projeto. Então a gente às vezes fica aí meio assustado, um pouco desmotivado, e até mesmo paira sobre a nossa cabeça dúvidas, e até que parece que vai nos levar a desistir. Mas o Espírito Santo nos mostra, calma,
O projeto não é teu. Você não tem nada com esse projeto. Melhor, eu te chamei para você participar desse projeto. Só que esse projeto não pertence ao homem. Esse projeto é de Deus. E se é de Deus, vai até o fim. Queiramos ou não, façamos cara feia ou não, achamos injusto ou não, Ele vai concluir a sua obra. Então ele fala que por conta, e por que tanta convicção de Paulo a respeito da obra de Deus na igreja de Filipos? Eu já falei, por causa dos frutos, eram bastante evidentes, não é? Aparecem, e não há mais nenhuma dúvida sobre a natureza da árvore, quando o fruto aparece. Por isso ele viu na igreja de Filipos, e ele pôde declarar isso, não é? Versículo 7, ele diz que vos trago no coração. Ele diz assim, aliás, é justo que eu assim pense de todos vós. Pensa o quê? Que aquele que começou boa obra vai concluir. É justo que eu pense isso de vocês. E ele diz por quê? Porque vos trago no coração. Agora já não é mais, porque Deus que começou a boa obra há de concluir. Sim, primeiramente porque esse grande motivo é um motivo inabalável. Mas ele vê também algo mais, porque no coração de Paulo, no coração de um líder, aquela igreja motivava o líder. Aquela igreja trazia alegria para o líder. Aquela igreja estava cooperando com o líder. É aquilo que Hebreus, no capítulo 13, versículo 17, muitas vezes a gente se depara naquele texto, ele diz que submetam aos seus guias, para que eles não façam o trabalho gemendo, porque isso não traria proveito a vós outros. Então, quando a igreja coopera com o líder, com os líderes, todos crescem juntos, né? Nós não estamos falando aqui que é fazer vista grossas para pecados e erros, não é isso que eu quero dizer. Eu estou falando o seguinte, eu estou falando que a igreja coopera dentro do projeto de Deus para a igreja. Quando a igreja vê, e isso nós vamos ver daqui a pouco, a igreja precisa ver o projeto de Deus. Irmãos, a igreja precisa ter o mesmo entendimento de um projeto que Deus tem para a igreja, como o líder tem. Por que existe ensinamento na igreja? Para você passar tempo aqui nessa noite, em vez de assistir Fantástico? Se for só para isso, então vai assistir Fantástico, porque parece mais interessante. Mas nós pregamos para que todos tenham o mesmo entendimento. Qual é o projeto da igreja? Qual é o alvo de Deus? A edificação da sua igreja. Por que nós estamos pregando aqui nessa noite, lendo a palavra de Deus? Para que todos os santos compreendam a altura, a largura, a profundidade e as dimensões do amor de Cristo. Paulo fala aos Efésios, todos os santos. Ele não fala só os bispos e diáconos, não. Ele fala todos os santos. Compreendam as dimensões do amor de Deus, do amor de Cristo. Então é isso que ele está falando aqui. Eu vos trago no coração, seja nas minhas algemas, versículo 7, que nós estamos, seja na defesa e confirmação do Evangelho. Então vejam, eles eram participantes no Evangelho. É isso que agradava a Paulo. Por isso Paulo trazia eles no coração. Paulo está falando o seguinte, eu sei que vocês não são meus cooperadores só, mas vocês são cooperadores no Evangelho. De novo ele fala aqui, pela defesa e confirmação no Evangelho, não só nas algemas. A igreja de Filipos participou com Paulo, quando Paulo estava preso, nas algemas fala de prisão, Sim, mas muito mais do que isso. Elas estavam participando para progresso do Evangelho. É muito mais do que servir Paulo nas suas algemas. É muito mais do que só sustentar Paulo. Eles estavam promovendo a expansão do reino de Deus, através da evangelização. Esse é o alvo supremo, o maior alvo, não só o serviço para a liderança, muito mais do que isso. Era um alvo maior. Versículo 8. Ele diz que na terna misericórdia de Cristo Jesus, pois minha testemunha é Deus da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. Agora ele está falando que ele ama os irmãos com o coração que ele recebeu de Cristo Jesus. O que ele quer dizer com isso? Eu não amo vocês com amor natural. Eu não amo vocês com amor bajulador, para vocês me sustentarem. Eu não amo vocês com um amor
humano. Eu tenho ternas misericórdias de Cristo Jesus na minha vida. Por isso eu amo vocês. Por causa dessas misericórdias é que eu amo vocês. Porque vocês amam mais a Cristo do que a mim. É isso que Paulo quer dizer aqui. Nas ternas misericórdias de Cristo Jesus. Ele tinha saudade. Vocês viram o versículo 3? Recordo de vós. Eu me lembro de vós. Eu tenho saudades de vós. Eu tenho saudades de vocês. Né? Na terna misericórdia de Cristo Jesus. Agora, para encerrar, do versículo 9 até o versículo 11, a gente vê, é um trecho só. Paulo está mostrando aqui a oração que ele fazia em prol da igreja dos filipenses. Qual era a oração que Paulo fazia? Vejam bem, irmãos. Paulo disse aos coríntios, e ele conhecia bem a igreja dos filipenses, ou seja, dos macedônios e também dos filipenses, né, que era uma igreja bastante participativa. Vejam a graça que Deus concedeu à igreja às igrejas da Macedônia. E ele fala que eles eram generosos em dar. Apesar da sua profunda pobreza. Versículo 2, se eu não me engano, ou versículo 1, de 2 Coríntios 8, ele mostra que, apesar da profunda pobreza, eles superabundaram na riqueza da sua generosidade. Então Paulo começa a falar ali aos coríntios algumas marcas da igreja dos filipenses. Uma igreja participativa, uma igreja generosa, uma igreja que rogava para participar, para ser ativa, não ficava de braços cruzados. Né? Então, ele fala que... agora ele vai mostrar como é que ele ora para uma igreja assim. Como é que nós poderíamos orar por parceiros que são generosos e cooperadores fiéis no Evangelho, porém são pobres e atribulados? Paulo poderia orar assim: Senhor, faz com que os filipenses fiquem ricos. Dá prosperidade financeira para eles, Senhor. Faz com que a igreja seja abastada em dinheiro, porque eles são generosos, Senhor. Então a melhor coisa para um generoso é que ele tenha muito dinheiro no bolso. Vocês concordam comigo? Sabedoria humana. Ou então, Paulo fala que eles viviam em muita tribulação. Então o que Paulo podia falar para um amigo dele? Senhor, livra a igreja das tribulações. Pai, dá paz àquela igreja. Não deixe com que eles sofram, não deixe com que eles fiquem doentes. Pai, guarda aquela igreja, evita que tenham perseguição, que eles sofram pelo Evangelho, livra dos sofrimentos. Poderia ser essa oração de Paulo também? Eu creio que poderia, mas Paulo é Paulo, né? Paulo não é Newton, né? Eu oraria assim, mas Paulo orou diferente. Qual é a oração de Paulo? Então vamos ver. A partir do versículo 9. E também faço essa oração: que o vosso amor aumente mais e mais. Vamos fazer trechinho por trechinho. Né? O que significa o amor aumentar mais e mais? Se eles já eram tão amorosos, eles já tinham um amor muito grande por tudo e todos. Eles amavam até os irmãos da Judeia, que quando eles mandaram auxílio para a igreja da Judeia, eles não conheciam ninguém de lá. Ou se conheciam poucos, talvez. Talvez existiam profetas e pastores itinerantes ali, né? Mas principalmente Paulo era um deles. Né? Aliás, Paulo não era nem da Judeia, Paulo era de Antioquia. Mas é interessante a gente entender que eles não conheciam, mesmo assim eles amavam. Então, para que Paulo aumentar mais e mais? Paulo mesmo responde na carta aos Romanos. Ele diz no capítulo 13 de Romanos que a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor, com que deveis vos amar uns aos outros. O que quer dizer isso? Que o nosso amor nunca tem fim. Nós temos que aumentar o amor mais e mais. O que é que significa isso? Hoje, quando nós começamos a amar, um amor ainda pequeno, é o amor de Deus, mas ainda não está totalmente desenvolvido, você começa a amar aqueles que te agradam. É fácil. Aí o Senhor vai
vamos subir mais um degrau nessa escalada do amor. E ele começa a falar assim: ame aqueles que não te dão muito interesse. Amém, Senhor. Está começando a ficar difícil o negócio. Vamos amar. Vamos crescer em amor. Aí cresce mais um pouquinho. Aí o Senhor fala assim: ame aqueles que não te dão nenhum lucro e só te dá prejuízo. Amém, Senhor. Vamos amar. Dá graça, Senhor, porque a coisa está ficando difícil. E assim a gente vai pedindo amor e vai crescendo e Deus vai dando graça. Até o ponto que o Senhor fala assim: ame o teu inimigo. Porque se você amar o teu amigo, você não está fazendo nada demais. Os ímpios também fazem isso. Então isso é crescer em amor. Às vezes você começa, parece, eu não queria fazer essa comparação, né? Mas parece o casamento, tudo no começo é um mar de rosas, né? Até que se conheçam plenamente. E aí a coisa começa a ficar complicada. E aí só a graça de Deus. Mas Deus dá graça. Deus dá graça. O amor cresce. Nós crescemos em amor em Cristo Jesus. A ponto de nós dizermos assim: o vinho do fim é melhor que o vinho do começo. Gente, mas peraí, agora com tanta briga. Sim, mas é o vinho do fim. É o vinho do fim. Poder amar, mesmo cônjuges difíceis, é uma evolução no amor, não é mesmo? Evoluímos em amor pela graça de Deus. E assim, então vai crescendo. E então, a primeira parte da oração de Paulo, que vocês cresçam em amor. Vocês precisam crescer. Vocês lembram que lá na frente ele fala assim, eu rogo a Evódia e Sintique que se reconciliem, que pensem concordemente. O que aconteceu entre as duas irmãs? Elas eram importantes no Evangelho, a ponto que Paulo falou: olha, vocês ajudem ela, porque elas são importantes no Evangelho. Elas são cooperadoras, elas são minhas parceiras no Evangelho. Não deixem elas brigando, porque elas são importantes. O que Paulo quer dizer? Que haja reconciliação, que haja perdão, que haja conserto no seio da igreja, que haja unidade, que haja perdão. Então, é isso que Paulo está querendo dizer aqui, que a igreja cresça, aumente mais e mais. E ele fala que esse amor vai aumentar, em segundo lugar, em pleno conhecimento e toda a percepção. Agora, nós precisamos ver as características desse amor. Quais são as características desse amor que cresce e cresce e cresce sempre? Ele amadurece. Esse crescimento fala de um amadurecimento do amor fraternal, o amor entre os irmãos. O segundo ponto da oração, então, de Paulo é que, além de crescer, mas que crescesse através do conhecimento e percepção que fazem o amor crescer. Quanto mais conhecemos, mais amamos. O que Paulo quer dizer? Que é um amor maduro e inteligente. É um amor inteligente. Irmãos, muitas vezes nós amamos sem inteligência, sem percepção, sem discernimento. Amar sem discernimento é prejudicar aquele que você ama. Colocar a mão naquilo que Deus faz, em nome do amor, não é amor. Esse não é o amor de Deus. Então é ter percepção. Qual a maior prova de que Deus nos ama? Quando Deus nos disciplina. É a prova que Deus nos ama, não é mesmo? E muitas vezes é necessário essa percepção, essa inteligência, para amar da maneira correta, para não estragar uns aos outros. Isso é importante. Conhecimento. Onde nós adquirimos tudo isso? No caráter de Deus. E onde a gente conhece o caráter de Deus? Através do quê? Da Bíblia, da palavra de Deus. Então Deus está nos chamando para sermos seres inteligentes, sábios. Sabedoria, aliás, tem diferença entre sabedoria e inteligência, né? Eu estou usando o termo inteligente, mas eu quero dizer sábio, né? É amar com sabedoria, né? Então é isso. É necessário, então, Paulo ora para que eles tenham conhecimento e percepção. Versículo 10, ele diz outro ponto dessa oração. Para aprovardes as coisas excelentes. O que é isso?
Ele quer que a igreja que cresça em amor, que cresça em conhecimento, também saiba separar o que é bom e o que não é. Tenha critérios corretos para separar as coisas. Como seres inteligentes, sábios, nós sabemos separar as coisas. No mundo dos negócios existe um termo, uma frase, né, que o pessoal fala, né? Amizade é amizade, negócios à parte. Amor é amor, mas precisa ser com sabedoria. Porque muitas vezes o amor nem sempre é o amor que nós precisamos. Precisa ser com sabedoria. E aqui ele fala que precisa ter critérios para saberem aprovar. Isso é maduro. A igreja madura sabe aprovar. Quem era a igreja que Paulo fala no livro de Atos? Que era uma igreja que era modelo também. A igreja dos bereanos. Por quê? Porque eles analisavam aquilo que Paulo falava. Eles não ouviam só de qualquer jeito. Paulo que pregou, então eu ponho a mão no fogo para o Paulo. Eles não faziam isso. Eles conferiam que Paulo pregava com as escrituras. Eles tinham critérios. Eles analisavam. Eles tinham percepção e sabiam aprovar o que é certo e o que é errado, o que é bom e o que não é, o que é excelente e o que não presta para nada. E por isso eles tomavam suas decisões. Olha, isso aqui não serve para nós, meu irmão. Isso aqui não presta. Já pensou a igreja chegar para um líder e falar, isso aqui não está bom? Isso é magnífico. Isso é obra de Deus. Irmãos, como é bom a igreja ter percepção. A igreja salva a liderança. Quando a igreja tem percepção. Isso é muito importante. Ele está falando, outro lembrete, ele está falando isso aqui, não é só para os bispos e diáconos, mas ele está falando para os santos, todos os membros da igreja. Versículo 10 ainda, 2 palavrinhas que Paulo menciona aqui, para que sejam sinceros e inculpáveis. Vocês viram aí? Sinceros e inculpáveis. Essa é a oração de Paulo também, para que vocês sejam sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Ele quer dizer o seguinte, a palavra sincero, no grego, ela é um termo que está mais ligado com andar na luz. No grego, a palavra sincero quer dizer que não se esconde da luz do sol. Ou seja, ele não tenta tapar o sol com a peneira, ou não tenta se esconder. Ele é luz. Sincero, no grego, quer dizer andar na luz. Pronto, como nós estamos estudando 1 João, aliás, terminamos nessa manhã, andar na luz. Sincero é andar na luz. Só que esse termo, na tradução que nós temos em português, que é originário do latim, ele quer dizer sincero, quer dizer sem cera. Por que sem cera? De onde vem isso? Na antiguidade, a historinha é o seguinte, de onde vem o termo sincero? Vem de que os artesãos, na época antiga, eles faziam vasos, faziam jarros, faziam pratos, coisas muito bonitas, faziam do barro, e aquilo tinha muito valor. Quando eles vendiam no mercado, os comerciantes compravam para revender, e aí eles punham um preço lá em cima. Então as pessoas pagavam caro por aquilo, artesanato bastante caro. Só que acontecia, às vezes, estocado ali na prateleira, um dos aqueles pratos rachava. O que o comerciante fazia? Não vou ter prejuízo. Vou passar uma mão de cera aqui, para que essa cera cubra o defeito, e eu vou vender pelo mesmo preço. E vendia. As pessoas que compravam aquilo começavam a se aborrecer com aquilo. Eu paguei caro e o negócio estava rachado. Quando chegou em casa, ele trincou de vez. Então eles chegavam no comerciante e falavam assim, eu quero um artesanato, mas sincero, ou sem cera, que quer dizer também para nós, sem maquiagem, sem vender imagem. Sincero, não é aquele termo que a gente fala, eu sou, como é que é, Gabriela, eu nasci assim, você mesma, você sempre assim, Gabriela. Não,
Sincero não é isso, né? Sincero é, eu sou, Senhor, esse negócio aqui na tua frente, Senhor. Eu não tenho nada de bom em mim, mas eu desejo que o Senhor me transforme. Lembra aquele corinho que a gente cantava antigamente? Faz muito tempo, né? Mas ele fala assim, eu quero ser, Senhor amado, como o barro nas mãos do oleiro, quebra a minha vida e faz-a de novo, né? Eu quero ser um vaso novo, né? Então, é isso. Nós podemos expressar que nós temos rachaduras, ser honestos diante de Deus, andar na luz. Porém, nós não podemos ficar com as nossas rachaduras. Senhor, quebra tudo e faz de novo, Senhor. Faz um vaso para a tua honra. Eu quero ser transformado. Eu não posso ficar e dizer assim, porque eu sou tímido, eu não gosto de fazer determinadas coisas pela minha timidez. Eu não posso mais falar isso. Eu posso chegar diante de Deus e falar, Senhor, eu sou um homem tímido. Eu sou covarde. Mas, Senhor, me transforma, porque o Senhor me deu o espírito de poder, de amor e de moderação. Então, eu não quero mais ser tímido. Eu quero ter coragem, que é fruto do teu espírito. Então, Deus transforma. Ele faz um vaso novo. Faz. Tem que quebrar primeiro, mas Ele faz. Né? Isso é bom. Então, irmãos, a palavra sincero é isso. Agora, tem uma outra palavrinha aí, inculpáveis. Sem culpa, que produza escândalo que derrube outros. Irmãos, plenamente sem culpa não tem ninguém. Ou seja, perfeito não tem um sequer na face da terra. Nenhum justo sequer. E eu não estou falando de ser antes de ser convertido e depois de convertido. Mesmo depois de convertido, a nossa justiça é a justiça de Cristo. Porque a nossa própria justiça, ainda para Deus, é trapo de imundícia. Não presta para nada. Então, nenhum de nós é plenamente inculpável. Mas ele diz que sejamos inculpáveis, ou seja, no sentido de que a culpa, ou seja, os erros que nós cometemos, não leve a um escândalo que derrube o próximo. É isso, essa conotação que Paulo quer dizer aqui. Que nós não tenhamos uma culpa que seja tão grande, que fira tanto o meu irmão, que leve ele a se apartar de Cristo. Que leve a ele a um erro muito sério. Maior que o meu. Então é isso que quer dizer inculpável. Então, Paulo orava para que eles fossem também sinceros e inculpáveis. Por último, Paulo diz que Paulo ora por eles, para que continuem produzindo frutos de justiça, versículo 11, mediante Jesus Cristo, ou seja, só através de Jesus Cristo nós podemos produzir frutos, que são obras que glorificam a Deus e não a homens. O nosso alvo é a glória de Deus, acima de tudo. Os apóstolos entenderam isso no livro de Atos. Eles queriam glorificar Deus com a pregação do Evangelho. Eles foram presos, espancados, e as autoridades falaram assim, agora vocês não falem mais esse nome. O que eles responderam para as autoridades? Julgam vocês mesmos se é mais importante obedecer a Deus ou aos homens. E eles não obedeceram aos homens. Então a nossa glória tem que ser dada a Deus. Esses são os frutos que permanecem para a glória de Deus. É igual Tiago fala também na sua carta, né? Que a fé sem obras é morta. Então Paulo queria que a igreja continuasse dando frutos. O que Jesus fala no capítulo 15 de João? Ele diz que ele é a videira e nós somos os ramos. O ramo que produz fruto, ele poda para quê? Para que produza mais fruto. Ou seja, tem fruto o tempo todo. Mas aquele que não produz fruto, ele não poda. Ali é uma outra palavra que ele usa. Ele corta. Não presta para nada. Então, enquanto estamos produzindo frutos, o desejo de Paulo é que a igreja continuasse produzindo frutos. Continuem produzindo frutos. É importante isso. Somos frutíferos. Muito bem. Encerramos aqui, irmãos. E quais são as conclusões que a gente pode tirar? Para encerrar de vez, vamos ver algumas conclusões. Em primeiro lugar, que todo o trabalho apostólico que foi legado à igreja, foi dado à igreja, todo o trabalho dos apóstolos, através da doutrina apostólica, tem como alvo a igreja de Jesus Cristo, como seu corpo, e não só a um membro em particular.
Vocês se lembram que Paulo ensina ele ensina aos coríntios que se um membro padece, todo o corpo padece. Tudo bem, é verdade. Então a igreja sofre quando um membro padece? Sofre. Se o meu braço está doendo, todo o meu corpo sofre junto com o braço. Mas o mesmo Espírito, o Espírito de Cristo, que falou a Paulo, foi o que Cristo falou nos Evangelhos. Ele disse o seguinte, que se um membro do teu corpo te condena, arranca-o e lança-o fora de ti. Porque convém que você entre nos céus, faltando uma mão, um membro, do que o corpo inteiro ser lançado no fogo do inferno. Então, o mesmo que diz, cuida de um membro, ele também diz assim, cuida da igreja. A igreja é mais importante que o membro, em particular. A igreja todo é mais importante do que qualquer membro. E muito mais do que um líder. A igreja é mais importante do que tudo. Segundo lugar, todos os membros são ministros do Evangelho, conforme o dom que Deus concedeu a cada um. Vocês viram que Paulo fala aos santos. Todos os membros, nós falamos sobre isso terça-feira. Ensinamos, nós compartilhamos junto aqui com os homens, foi importante a gente entender isso. Todos os membros são ministros do Evangelho. Todos os membros são ministros do corpo de Cristo. Conforme o dom que Deus concedeu a cada um. Paulo fala aos Efésios, nós estudamos Efésios capítulo 4, fala sobre isso. Né? E não só os líderes oficiais. Os líderes oficiais podem ser, digamos assim, a palavra de ministro de uma maneira diferenciada um pouco, como líder. Mas não quer dizer que eles são os únicos. Pelo contrário. Muito mais trabalho tem a igreja do que os líderes. E nós precisamos entender isso. Todos nós contribuímos e servimos para a edificação do corpo. Todos os membros cooperam para o crescimento do corpo. Em terceiro lugar, o que nós concluímos? Nossas orações devem ser em espírito. Lembra que nós estudamos alguns dias atrás? Oração, vamos orar no espírito, que Paulo ensina. O que é orar em espírito? Ou seja, uma oração focada na realidade da situação e da necessidade da igreja ou de um membro em particular, que é o alvo da nossa intercessão. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, se alguém me pede uma oração e ele fala assim, Newton, ore por mim, por favor, eu estou com dores na perna. Ô irmão, vamos orar. Vamos orar, vamos orar. Senhor, abençoa o meu irmão e dê prosperidade para ele. Faz com que ele cresça no seu trabalho e abençoa o meu irmão com uma família tranquila, sem briga nenhuma dentro de casa. Foi uma oração no Espírito. A oração do Espírito tem foco. A oração do Espírito é inteligente. Ela ora pelo alvo. Ela tem que ter um alvo. Se o irmão pediu para orar porque ele está com dor na perna, eu vou orar, Senhor, por favor, alivia as dores na perna do meu irmão. Prepara um médico, um remédio, Senhor, mas que venha das tuas mãos, em nome de Jesus, amém. Seria essa oração. Né? Vamos focar no alvo. Então, a igreja precisa de oração. Eu falei nessa manhã e continuo falando. A igreja precisa de oração, mas oração em espírito. Nós precisamos entender o que está acontecendo na igreja para que nós possamos orar como convém. Nós não vamos orar por doença que não existe. Ou seja, nós não estamos procurando pelo em ovo. Mas a realidade é a realidade. E a igreja não está bem. E a igreja precisa de oração. A igreja precisa ser salva. Nós estudamos nessa manhã. Nós vamos orar para que Deus possa salvar a igreja. É uma oração focada. É uma oração em espírito. Em quarto lugar e último, Deus começou sua obra, o projeto dele em nós e irá concluir. Aleluia. Mais cedo ou mais tarde, ele irá concluir. Mas a nossa participação é vital para darmos frutos para a sua glória e para a confirmação da nossa vocação e eleição, conforme Pedro escreveu na sua segunda carta, 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Eu vou ler para os irmãos. Pedro escreveu o seguinte: por isso, irmãos, procurai com diligência, cada vez maior. O que Paulo ensinou? Que o amor cresça mais e mais. Então, com diligência, cada vez maior, confirmar a vossa vocação
e eleição. Porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. É o que Pedro fala. Nós precisamos desenvolver, irmãos. Nós precisamos crescer na graça, irmãos. A igreja precisa crescer. A igreja precisa amadurecer. A igreja precisa continuar dando frutos. E nós temos sim a soberania de Deus sobre nós, e graças a Deus por isso. Agora nós temos a participação humana. Nós temos que crescer, irmãos. Nós temos que desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. Quem sabe isso vai ficar para a próxima aula, se Deus assim permitir. Amém? Deus nos dê graça para nós crescermos na sua graça e no seu conhecimento.